Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o Império, o Primeiro e o Segundo Império, e o nascimento da dívida externa brasileira. Para tanto, nós vamos promover a leitura parcial da obra de Renato Mendonça, Um Diplomata na Corte de Inglaterra. Bem, de quem nós vamos falar? Essa obra do Mendonça, publicada pelas edições do Senado, ela se refere a um alagoano que foi um dos maiores nomes da diplomacia brasileira, o Barão de Penedo, né? O Barão de Penedo é uma figura-chave, decisiva, diria, na defesa do Brasil em 3 pontos. Se a gente puder chamar aquilo de defesa. Na questão Christie, na questão religiosa, junto à Santa Sé. Essa questão religiosa, nós já fizemos programa sobre ela, é a questão que envolve o bispo Dom Vital, onde o bispo Dom Vital condena largamente a maçonaria, né? E o Barão de Penedo é mandado pelo imperador Dom Pedro II junto à Santa Sé, uma missão junto à Santa Sé, para condenar Dom Vital. Dom Vital já estava preso, Dom Pedro II manda prender Dom Vital, e manda prender o Macedo, que é um prelado amigo de Dom Vital, e manda o Barão de Penedo a Santa Sé para obter uma condenação formal da Santa Sé em relação a Dom Vital. Só que essa missão é uma missão mentirosa, é uma missão que não conta todos os dados, porque a Igreja Católica tem mais de 20 bulas condenando a maçonaria, né? E evidentemente que havia naquela altura no Segundo Império um movimento maçônico muito intenso no sentido de combater a Igreja Católica, né? É um movimento liberal. Então esse Barão de Penedo foi um indivíduo diretamente envolvido nisso. E um terceiro ponto ligado ao Barão de Penedo, que foi o que ele era advogado, mas ficou famoso pela atuação diplomática, deu-se exatamente em razão das negociações. Ele era amigo pessoal dos Rothschild, né? Então, das negociações a respeito das questões a respeito da dívida externa, né, brasileira e, portanto, da contratação de dívidas para o Brasil, né? Agora, esse livro tem uma parte do livro interessante porque ele fala um dado que muito pouca gente cita. Quer dizer, ele confessa, o livro confessa que Dom Pedro II era um monarca muito pouco interessado em saber da saúde financeira do país. Isso é um fato. Eu já falei por diversas vezes que se o Império Brasileiro, se o Segundo Império Brasileiro teve algum mérito, digamos assim, esse mérito deveu-se muito mais à pessoa do imperador, que era um homem inteligente e probo, mas completamente descuidado no que diz respeito à ideia de como se deve gerir um Estado. Tampouco se ocupava com a questão sucessória, com a preparação dos seus sucessores, tampouco se preocupava com a simbólica do cargo. Então, Dom Pedro II é uma figura muito mitificada, né? Positivamente mitificada, e é preciso que se entenda os defeitos e as virtudes dessa figura e que o coloque
na gestão, à frente da gestão do Império, para entender por que a República se coloca, por que a República se faz, por que Dom Pedro II é um grande agente, incentivador da maçonaria, e por que ele é um grande agente também que ajuda a destruir o Império, né? Enfim, bem, com relação aos Rothschild, a presença dos Rothschild no Brasil, ela é uma presença que já vem com a corte portuguesa, no seguinte sentido: quando Dom João VI muda com a corte para o Brasil, né, quando ele traz a corte antes da invasão de Napoleão, os Rothschild estão na Inglaterra. Eles são banqueiros da coroa inglesa, né? E, evidentemente, toda aquela operação era financiada, em grande medida, financiada e apoiada pela Inglaterra. Então, claro que Portugal tinha obrigações com a coroa inglesa, mas entenda a seguinte diferença: Portugal não tinha contraído nenhum empréstimo junto à coroa inglesa e nem aos Rothschild, tá? Então, quando Dom João chega, existem agentes financeiros dos Rothschild, que são os judeus Denis, Mose Samuel, que é um irmão mais novo de Samuel, e Alfredo Phillips, que é sobrinho de Esther Phillips Samuel, que é cunhada de Nathan Rothschild. Tá? Então eles vinham, como vieram vários indivíduos, abrir negócios no Brasil. Bem, quando Dom João é forçado a voltar a Portugal, porque quando Dom João vem para o Brasil, a Inglaterra entra num processo de pilhagem em Portugal. A Inglaterra fez horrores em Portugal, no período em que Dom João ficou aqui. Quando Dom João volta a Portugal, ele deixa o filho mais velho, que era o príncipe, na condição de príncipe regente, que seria o herdeiro do trono. Muito bem. Em 1822, Dom Pedro I dá um golpe na coroa dele mesmo, né? E aí, o agente financeiro do Rothschild, o Samuel Phillips, estreita enormemente laços pessoais com a família imperial brasileira, portanto com Dom Pedro I e depois com Dom Pedro II, e com os gabinetes, os ministros de gabinete da nova nação, digamos assim, né? Uma vez que você corta a relação, quer dizer, você cria a separação, né? Aquela nação, ela tem que conseguir se manter, não é? Então, o que vai acontecer? Não havia nenhum planejamento, né, da elite brasileira que promoveu o golpe com relação a como o país vai se sustentar. Se a gente parar para pensar, para refletir, que a independência dos Estados Unidos da Inglaterra foi uma independência muito mais complexa, nós vamos ver que o que foi feito aqui ultrapassa a irresponsabilidade, né? Bom, assim que Dom Pedro assume, os Rothschild, que incentivaram enormemente o processo da independência brasileira, os Rothschild, o banqueiro, o Nathan, era o homem mais rico do mundo já naquela época, mas era um homem cauteloso. Ele se interessa, claro, pelo Brasil, porque ele vê imensas potencialidades, porque eles já estavam negociando com a coroa portuguesa, né? Já faziam negócios via Inglaterra.
Assim que houve a coroação de Dom Pedro, foi buscado, José Bonifácio e outros buscaram um empréstimo ao Brasil, né? Sob a historiografia brasileira, afirma que esse empréstimo que o Brasil foi pegar, de 2 milhões de libras, foi para pagar os custos da guerra com Portugal na Bahia. Isso é mentira. Mentira mesmo, né? E que Dom Pedro e que Dom João VI saiu, levou todo o dinheiro para Portugal, raspou os cofres da nação e deixou a nação a ver navios. Isso é outra mentira. Bem, então, assim que Dom Pedro assume, ele contrai a primeira dívida externa brasileira, né? E os Rothschild passaram, desde esse momento, a ser o principal agente financeiro do governo brasileiro em Londres, né? Foi o Nathan Rothschild o grande influenciador das negociações do reconhecimento da independência do Brasil por Portugal em 1825. Então, o primeiro grande empréstimo externo do Brasil foi feito em 1824. Tá? No valor de 325 milhões de libras. E ficou conhecido como empréstimo da dependência. E aí alegam que esse empréstimo foi para pagar a Portugal pelo reconhecimento da independência. Isso é uma outra mentira. Bem, em 1936, o Nathan entra num conflito muito grande com o governo brasileiro, porque o Brasil estava atrasando os juros dos empréstimos, né? Entretanto, o Brasil continuaria dependente dos empréstimos internos. Bem, isso aqui é um ponto. Bem, então, o chamado nascimento da dívida externa brasileira surge no período do Império, né? A derrocada do Brasil surge a partir disso, e a dependência brasileira para investimento, diferentemente nos Estados Unidos, em que a elite americana ia fazendo investimentos e fazendo a nação crescer. A elite brasileira se engalfinhou pelo poder, nas lutas do poder, e fazia acontecer os empréstimos, porque nesses empréstimos ela também lucrava. Tá claro? Então, 1822 não torna o Brasil independente. A gente tem uma suposta independência política, né? Entretanto, aquela independência política não veio acompanhada de uma dependência financeira. Muito pelo contrário. A independência política veio acompanhada de uma crise financeira, e a história da dívida externa brasileira é um dos episódios mais vergonhosos e mais sujos, porque a política brasileira e a elite brasileira nunca vão se ocupar em construir uma nação, né? Bom, depois do primeiro empréstimo, que foi feito em 1824, sempre aos Rothschild, em 1827 foi instituído o chamado Grande Livro da Dívida Pública, né? E criou-se numa lei a chamada Caixa de Amortização, para onde eram carregadas as rendas das alfândegas. Todas essas rendas eram remetidas para o pagamento da dívida externa, para amortização. Você toma empréstimo, tem juro e amortização dos juros. Nesta brincadeira toda, foram, se não me falha a memória, ou 16 ou 18 empréstimos que foram contraídos ao longo de todo o Império, Primeiro e Segundo Império Brasileiro.
O último empréstimo no período do Império foi em 1888, quase perto da declaração da República, né? Bem, então criou-se um círculo vicioso, né? E os tradicionais banqueiros ingleses tinham uma posição muito confortável em relação a isso, né? Ora, o que vai acontecer? Esses empréstimos tomados junto aos Rothschild era algo muito tranquilo, porque o Brasil não gerava renda, ele contraía empréstimos para fazer o que quisesse. Por exemplo, a chamada ferrovia do Segundo Império, né, foi feita, as ferrovias foram construídas na base dos empréstimos. Se o país não produz nada, se o país não tem uma elite política que prepara aquele país para ter uma independência financeira, como é que aquele país pretende viver? Né? Então, o Dom Pedro II era um homem completamente... O pai dele já era um doidivanas. Ele era um doidivanas ao quadrado, porque ele não traçou nenhum projeto de planejamento político-administrativo para o Império. Tudo que ele ia fazendo, ele recorria a empréstimo, né? E, evidentemente, que esse era um processo cômodo, porque você tem uma quantidade inenarrável de dinheiro ao alcance das mãos, basta você contrair um empréstimo e gerar alguma rendinha ali para cumprir, pagar as dívidas. E a dívida ia rolando, né? Então, o Brasil vai criar, em relação a isso, um gabinete de trabalho, uma diplomacia junto a Londres, a City de Londres, que será um dos cargos, talvez o cargo, ou se não o cargo mais importante do período do Segundo Império, né? Então há todo um panorama de brasileiros dentro de Londres pedindo empréstimos o tempo inteiro para os banqueiros. E os banqueiros vão ter escritórios, evidentemente, no Brasil. Claro, né? Bem, uma situação muito interessante será a seguinte: como é que fica o Barão de Penedo nesse contexto, né? Bem, o Barão de Penedo era amigo dos Rothschild, né? A Guerra do Paraguai, por exemplo, ela só foi feita, aquela vergonhosa Guerra do Paraguai, e as mentiras que contam em relação à Guerra do Paraguai, ela só foi feita porque quem financiou a Guerra do Paraguai também foram uma sequência de empréstimos, né? A Guerra do Paraguai custou ao Brasil 600 mil contos, mais de 24 mil vidas, e foi um fracasso horroroso, né? Então, o imperador Dom Pedro II, diante de todas as dificuldades que o país passava, ele não prestava a menor atenção à questão financeira, né? Porque na cabeça dele, uma vez que o dinheiro tomado emprestado no estrangeiro fosse empregado como fonte de renda para promover o que ele quisesse promover dentro do Brasil, ele não via nenhum mal de endividar o país cada vez mais junto a banqueiros ingleses, né? Então essa era a lógica do empréstimo que movia o Segundo Império.
e ela passa para a República, né? Essa facilidade. Muito bem. Vamos entender aqui este problema. A separação do Brasil de Portugal foi feita sem o menor planejamento. A elite que promove a separação não tem compromisso com nada. Né? Nada. Ela não tem e nunca teve nenhum projeto de nação. Ela tem um projeto de poder pessoal, de conquista de poder pessoal. Né? Essa elite é rica, mas ela não faz nenhum tipo de investimento dentro do seu próprio país. E ela não fica rica às suas próprias custas. Ela enriquece sempre às custas do Estado. Então, a própria formação da elite política brasileira, da elite empresarial brasileira, da elite jurídica brasileira, ela deu-se sempre, usando a terminologia, mamando nas tetas do governo. Essa configuração é uma configuração diferente, repito, da formação do governo americano e mesmo da formação do governo de Portugal, onde a elite tinha obrigação de investir na sua própria terra. Tá? Então, o que acontece de 1822 em diante é, de fato, um novo período e uma nova forma de comprometimento e de comportamento da elite em relação ao país. Quando os historiadores brasileiros tentam auferir a Portugal todas as mazelas debitadas à colônia, isso é uma farsa de proporções monumentais, porque essa mentira não se sustenta. 1822 é um marco que cria um novo paradigma, e o paradigma do parasita rico que parasita o Estado. E eles vão contaminando todo o processo. Né? Bem, embora Dom Pedro II fosse advertido, né, sobre essa sequência de empréstimos, ele estava-se nas tintas. Né? Então, a chamada legação imperial em Londres vai vir a ter uma importância muito grande. Né? O próprio Marquês do Paraná avisa ao Barão de Penedo que o posto que o Barão iria assumir era o verdadeiro pivô do crédito internacional brasileiro. Né? Agora, como é que funcionava, entre outras coisas, esse tipo de situação? Os indivíduos que assumiam o posto em Londres, eles praticamente se transformavam em representantes do governo inglês e não defendendo os interesses da Inglaterra e não os interesses brasileiros. Tá? Isso é um ponto fraquíssimo e é um ponto desse processo e é um ponto onde a gente já vê um tipo de corrupção. É um lobby, que não é propriamente um lobby, mas é uma corrupção no alto escalão do Estado e que vai crescendo. Né? Que vai num crescente, aliás. Tá claro? Bem, o que vai acontecer? Quase todos os ministros do Brasil aceitavam presentes, vamos falar dessa forma, dos Rothschild. Né? Desde o Marquês de Barbacena, que obtivera do Marquês de Maricá das Máximas a permissão para registro no próprio contrato do empréstimo à sua porcentagem ao lado da comissão dos agenciadores. Então, a propina,
se pagava aos ministros de Estado que iam negociar aquelas dívidas. Eles ficavam milionários. Mas tem um detalhe nesse processo, né? Eles faziam toda aquela negociação extramuros, não deixava vestígios muito comprometedores, né? Então, isso que o Marquês de Barbacena fez foi um escândalo tão grande que os sucessores de Barbacena envolveram-se da maior cautela, né? E passaram a utilizar um outro processo legítimo na Europa entre os diplomatas que negociavam empréstimos para o seu país, né? Então, o Penedo tem uma carta a Sinimbu em que ele coloca a verdade exata sobre a questão das porcentagens. Bem, o que vai acontecer? Esses empréstimos eram feitos, no caso do Barão de Penedo, o benefício presente que ele ganhou dos Rothschild, ele não gastou no Brasil. Ele gastou em Londres na manutenção, né, de todo o staff do governo em Londres. O próprio Oliveira Lima, nas suas memórias, na página 196, ele cita o seguinte, abre aspas, Penedo foi, na verdade, acusado de receber da casa Rothschild a comissão anual do agenciador de operação financeira. Se a recusasse, ela não seria inscrita ao crédito do nosso governo, mas ficaria para os banqueiros. O ministro da Fazenda, Zacarias, desafeto de Penedo, demitiu-o e, por isso, bem a contragosto do imperador, que era excelente juiz em matéria de honestidade. O Penedo ele não enriqueceu com seu papel financeiro. Aquilo ali foi uma exceção, né? Agora, veja como é que funcionavam as comissões, né? Os Rothschild pagavam para o ministro brasileiro, né? Os ministros eram obrigados, entre aspas, a aceitar, né? Esta negociação entrava como parte da dívida brasileira. Percebeu o problema? Então, o Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, eles vão criar não só as dívidas externas brasileiras, bem como eles vão criar e estimular todo o processo de parasitamento e de corrupção no alto escalão do Estado. Que veja, fazer negócio, fazer lobby, mas você não está fazendo negócio para o governo. Nessa posição aqui é completamente diferente, por exemplo, no que diz respeito à atuação da própria coroa portuguesa. A coroa portuguesa dava forais e dava benesses para os nobres que iam, com os seus próprios recursos, investir no local. Então o cara vai fazer um investimento, ele tinha a isenção de impostos, por exemplo, de tributo. Claro, porque ele investiu do dinheiro dele. Mas não passava pela cabeça da coroa portuguesa, por exemplo, que o sujeito fosse nobre qualquer da época, tirar um empréstimo em nome de Portugal para a coroa portuguesa e ele ficaria com parte do empréstimo. Então são situações distintas. O sujeito está indo fazer negócio para o governo brasileiro e ele tira
uma parte do dinheiro que está sendo emprestado e não tem que pagar aquela parte. E aí isso vai criando um círculo vicioso, porque se o sujeito, onde os ministros brasileiros todos ficam na mão dos Rothschild, de uma casa bancária, porque eles aceitam um pagamento anual de propina, né, para continuar fazendo negócio no Brasil. O Brasil vai se endividando e as dívidas cada vez maiores foram num período, num ciclo muito curto de tempo, né? Então isso criou uma roda viva, né? O Penedo, por exemplo, vai negociar com o Nathan de Rothschild um empréstimo no valor de 5 milhões, um deles, de libra esterlina. E ele é visto como um homem muito amigo dos Rothschild, né? Agora, o Joaquim Nabuco é aproximado dos Rothschild por influência do Penedo. Isso quem fala é a própria Carolina Nabuco, que é autora de uma biografia excelente do seu pai, né? Joaquim Nabuco, né? Bem, então os empréstimos brasileiros são levantados por Penedos, e aí você tem uma sequência de condições, digamos, tidas como vantajosas, e na verdade elas não eram tão vantajosas, né? Na Europa, naquele momento, você tem muitos indivíduos, inclusive a Alemanha Imperial de Bismarck, indo pegar empréstimo com os Rothschild, né? Então, você tem barões da época, né? Você tem duques, você tem reis, indivíduos dos mais variados matizes que vão até a City de Londres. Por outro lado, existe também uma campanha internacional em Londres e no Brasil, divulgada pelos jornais, que publicavam uma ideia falsa da situação financeira do Império Brasileiro, né? Então, o cenário era um cenário extremamente complexo, né? Diante desses jogos, quando o Brasil era mal avaliado, veja que até hoje é isso, né? O Banco da Inglaterra elevava extraordinariamente as suas taxas de juro, né? E, evidentemente, que toda essa causa, vamos lembrar que tanto na Inglaterra quanto no Brasil, os jornais estavam, em sua grande maioria, na mão da maçonaria. Então, essa jogatina toda, seguida de defesas oficiais, era um processo extremamente causticante, né? Bem, rapidamente, o que nós temos aqui nesse processo da dívida? Então a gente vê o primeiro e o segundo império envolvidos em dívidas contínuas, né? Uma elite completamente descomprometida com um projeto de nação, assim como não houve nenhum pensamento para criar o império, não houve nenhum pensamento para criar a república. Eu já fiz programas sobre isso. Nenhum pensamento no sentido teórico mesmo, técnico. Essa palavra sequer era conhecida, ou tão conhecida. E os indivíduos que construíram esse termo, quando a república foi feita, eles não sabiam o que ela significava. Então não há o que falar sobre a incompetência e a loucura da elite política brasileira e da elite financeira, né? A história brasileira, é triste falar isso, mas ela é uma história absolutamente bizarra. Porque não há nada que justifique
tanta ganância movida por tanta gente e, ao mesmo tempo, tanta estupidez conjunta. Ninguém pensa em projeto nenhum. Bom, na Primeira República, o que vai acontecer? Primeira República vai até a Revolução de 30. Né? Mantém-se o mesmo processo. Esses 40 anos da vida republicana, portanto até a Revolução de 30, eles vão ampliar a expansão da dívida, tanto interna quanto externa. Porque aí não é só o Estado que começa a contrair dívida. Não é só a federação. Né? Os estados e alguns municípios também vão passar a contrair débitos consideráveis no mercado externo. Tá claro? A dívida externa, ela vai, portanto, servir para aparelhar o país nos seus serviços essenciais. Esses serviços essenciais, eles alegam que não existiam no tempo da independência. É mentira. Existia sim. O que acontece é que os serviços essenciais, escola, abertura de vias, construções, é preciso entender o contexto da época. O que era o serviço essencial do Estado, da Federação, do Estado, no caso da coroa, era executado. Era executado pela coroa e era executado pela nobreza. Né? Uma vez que você rompe esse processo, começou-se na época do Império também a entrega do Brasil para corporações internacionais para promoverem serviços essenciais do Estado, como, por exemplo, a Light, que entra no Brasil. Né? Então, a abertura de hidrovias, de ferrovias, eletricidade, abertura de construções de edifícios e vai por aí afora. Sai da mão da elite brasileira e todo esse processo de construção. Né? Imagina o que o Odebrecht faz ou fez no governo do PT, digamos assim. Você tem que ter, o governo tem uma série de obras para tocar. Essas obras eram tocadas pela elite portuguesa na época da coroa. Quando a independência, essas obras passam a ser tocadas por empresas externas. Tá? E o Brasil passa a buscar entrar num rol de dívidas bancárias imensas. Veja que isso qualquer indivíduo minimamente comedido entende que essa fórmula é uma fórmula de estrangulamento da nação. Então você não vai gerando mercado interno nem capital interno. Por outro lado, você vai expandindo, você vai tendo uma demanda cada vez maior, né? Que você cria estado, você cria município. O Estado tem que dar conta dessas despesas todas. E como é que ele vai pagar? Então o governo federal, em muitos momentos, ele vai recorrer à moratória. E aí, quando ele recorre à moratória, não tem dinheiro para pagar, ele dá título da dívida do Tesouro em pagamento de prestação do serviço da dívida. Né? Então, conforme essas operações, conforme a praxe da Bolsa e com a concordância dos credores, são aquelas operações que vão ser conhecidas como Funding-Loan. E o Brasil não sai dessa ideia de caráter colonial, digamos assim. Colonial no sentido de depender externamente dos outros, mas não no sentido de que foi a coroa portuguesa. O caráter colonial brasileiro é criado no Império. A coroa portuguesa não tem nada a ver com isso. O Brasil passa a ser
largamente dependente dos mercados externos. Os mercados estrangeiros tinham concorrências muito fortes, né? E já lutava, naquela época, com as dificuldades da balança de pagamento do Brasil. Então, a moeda brasileira sofria desvalorizações contínuas, sobretudo frente à libra esterlina, né? Então, isso leva o Brasil a recorrer cada vez mais aos credores, suspender o pagamento da dívida, enfim, isso é uma bagunça terrível. Tá? Uma vez que o governo federal, os estados e os municípios tinham autonomia para contrair empréstimos externos, a voracidade com que isso foi feito levou o governo brasileiro, né, a tomar algumas atitudes. Porque o governo vai ter que propor moratória. Em 1914, por exemplo, o Brasil foi obrigado a recorrer aos credores, propôs uma moratória e suspendeu o pagamento dessas dívidas até 1927. Porque os gastos eram ilimitados. Tá certo? Então, um outro aspecto que se coloca, o Brasil cresceu muito durante a Primeira República, Primeira e Segunda. Cresceu como? Não cresceu coisa nenhuma. O Brasil não desenvolveu indústria, o Brasil não desenvolveu universidades, o Brasil não desenvolveu nada. O Brasil continuou um país essencialmente agrícola. Agora, vamos lembrar que a agricultura, até 1822, era a grande indústria da época, né? Onde estavam investidos as maiores tecnologias, digamos assim. Produção de cana-de-açúcar e engenho. Engenho é uma indústria. Apesar de toda essa loucura, evidentemente que os acordos financeiros e os empréstimos vão sendo dispensados, né? Com especial atenção da Casa Rothschild, que tem um grande interesse em continuar mantendo esses empréstimos, com juros acachapantes, e cada vez mais esses juros e esses empréstimos vão entrando dentro das reservas naturais do país. Bom, e na época do Getúlio? Na época do Getúlio, nós temos uma dívida pública imensa. Primeiro que em 29 nós temos a crise financeira da Bolsa de Londres, né? Da Bolsa de Nova York. Então a quebra da Bolsa de Nova York em 29, em 30 tem a Revolução. Arrebenta com o país. Né? Então, o Brasil, que dependia do bom desempenho das suas finanças quase que exclusivamente das exportações de café, o Brasil, na década de 30, quebra. Né? Novamente tem uma moratória, o país está numa posição muito difícil. O governo do Vargas entra em uma outra negociação. Oswaldo Aranha, que é o sujeito encarregado dessas negociações, vê a impossibilidade, a inviabilidade de assumir essas condições acordadas. Não é? Então, aquilo posterga para final da década de 30. Tá claro? Então, vai ter um novo acordo em 43 e 44, que vai ficar conhecido como Plano Souza Costa. Esse Plano Souza Costa, ele vai incluir toda a dívida externa brasileira. Quando eu digo toda, é toda, ou seja, ela envolve a dívida do Estado, da Federação, dos Estados
e dos municípios. Né? Então, o governo federal lança mão de um empréstimo interno e assume para atender os compromissos assumidos em nome dos estados e dos municípios. E esses estados e municípios, por sua vez, ficam obrigados perante a União a liquidar o débito. Então veja o que aconteceu. Quer dizer, como é que aquela irresponsabilidade contábil na época do Império, aquela molecagem da independência maçônica. Os frutos disso. Você começa endividando a coroa, né, a monarquia, o império. Depois aquela dívida, no período da República, passa para os estados e passa para os municípios. Depois os municípios passam a ficar endividados, duplamente endividados. E os estados, eles são endividados internamente, né? Eles têm uma dívida com a federação e eles têm uma dívida externa. Aí depois da morte do Getúlio, continua o problema da dívida, na década de 50. Né? E os investimentos em infraestrutura. Então você vê que há sempre a ideia da infraestrutura, né? Quer dizer, o Brasil é um país imenso. Para você vender, para você produzir qualquer coisa, a mercadoria tem que escoar. Não adianta você produzir. Aí eu produzo café. Eu tenho que ter rodovia. Eu tenho que ter estrada. Eu tenho que ter cavalo. Eu tenho que ter carroça. Eu tenho que ter caminhão. Eu tenho que ter navio, trem, para escoar isso aí. Eu produzo soja. Como é que você vai escoar? Produzo milho. Como é que você vai escoar? Então, isso é investimento em infraestrutura. Rodovia. Né? Indústria, você precisa de luz, você precisa de mão de obra, você precisa de escola para formar mão de obra. E tem uma série de coisas. Então, por que o Brasil não desenvolve? Não é só um problema de infraestrutura. Você precisa de saneamento básico, você precisa de casa, né? Você precisa de um comércio funcionando, você precisa de banco. O Brasil não desenvolve porque ele não tem o básico. Ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem instrução. Ele não desenvolve produto próprio dentro das universidades. Né? Porque onde que se desenvolve produto? É dentro das indústrias privadas? Não, é dentro das universidades, públicas inclusive. Porque a universidade privada não financia projeto que pode dar errado. Né? Então, quantas universidades públicas brasileiras investem seriamente em pesquisa? Pouquíssimas. Então, isso é um processo ciclotímico de autossabotagem. Né? O Vargas vai tentar, né, o investimento todo do Vargas na Petrobras, ele vai tentar prover o país de um parque industrial, ele vai tentar fugir das importações, né? Mas a instabilidade política e institucional do Brasil e a falta de base inviabiliza esse desenho de um país moderno. Você tem um contraste social imenso, você tem uma enorme concentração de renda, né? Você tem fontes internas de financiamento do país e fontes externas de financiamento do país. Então, por exemplo, o investimento no setor produtivo estatal, com a criação da CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, as usinas hidroelétricas e outros investimentos de vulto são necessários. No governo do Juscelino, o Juscelino estabelece um plano de meta no governo dele, né? Em que você tem grandes investimentos estatais em infraestrutura, transporte, energia elétrica, os bens intermediários, que você tem que ter aço, carvão, cimento, zinco, né? Incentivos para a produção de setores de bens de consumo, né? O reforço das universidades e vai por aí afora. Muito bem. Na década de 60, o que vai acontecer? Continua o processo da dívida.
né? Continua o problema de você ter uma concentração de renda muito alta, de você ter uma falta de mecanismo de crédito ao consumidor, de você ter uma crise política e institucional contínua, a elite política e militar briga pelo poder, há uma estagnação econômica, as taxas de crescimento não são saudáveis, né? Do golpe da ditadura de 64 e vai por aí afora. Quando a milicada assume o poder, o que eles fazem? Eles ampliam a dívida externa brasileira em mais de 80 vezes. Eles triplicam. Então, o chamado milagre financeiro do período da milicada foi feito às custas de arrebentar ainda mais um país que já vinha com um processo extremamente complexo, né? Então, quando eles saem do governo, eles deixam explodir na mão dos civis uma inflação que já atingia 77% ao ano e uma desvalorização cambial de 30%. Eles saem, eles entregam o governo para os civis antes que exploda uma crise financeira a qual eles estavam acobertando. Tá claro? Eles endividaram o Brasil junto a mais de 80 credores externos. Tá claro? Isso não é uma brincadeira. Então, a gente tem... Nós temos que olhar a história, passado histórico, de fato, para tentar entender o que foi feito ali e esses erros históricos. E realmente tentar corrigir. Agora, aquilo criou um processo vicioso. Aquilo criou uma mentalidade viciosa, uma mentalidade de corrupção. Então, a mentalidade de corrupção, ela não foi criada pela esquerda brasileira. A esquerda brasileira nunca assumiu o poder, né? A esquerda brasileira vem assumir o poder depois da década de 90. O Brasil já tem quase 200 anos de uma corrupção desenfreada e de um processo histórico de dívida pública e de frangalhos institucionais e políticos e financeiros. Tem que resolver isso, né? Mas, movido por tudo isso, nós vemos o mito de Dom Pedro II, né, como um grande imperador, o mito da independência do Brasil, de 1822, e não estudamos a fundo as virtudes e os defeitos inerentes àquele processo. Tá bem? Bom, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre vamos voltar à ideia da questão religiosa, vamos falar sobre Dom Vital e a maçonaria no Segundo Império, né? Quer dizer, essa crise que se abre entre a maçonaria, o ataque da maçonaria à Igreja Católica e o apoio do Império à maçonaria. Dom Pedro II foi um forte inimigo do cristianismo. E a República continua na mesma medida. Ao mesmo tempo em que era criada essa inimizade em razão das finanças e do liberalismo maçônico, né, da transformação do mundo em consumo, em dinheiro, da materialização do mundo, nós vemos uma introdução das igrejas protestantes, porque elas eram favoráveis ao lucro, diferentemente da Igreja Católica. Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.